Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 126. Livro dos Salmos, nós vamos ler o Salmo 126. Salmo 126, está projetado também na tela para quem precisar do auxílio, tá bom? Ainda que seja um salmo bem conhecido, mas a palavra de Deus é sempre nova para o nosso coração. Você precisa criar expectativa naquilo que Deus vai fazer e vai falar ao nosso coração. Amém? A palavra do Senhor diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Pai, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos na casa de oração essa noite. Te louvamos pela companhia dos nossos irmãos aqui presentes e por aqueles que acompanham essa transmissão pela internet. E agradecemos, ó Pai, porque temos esse privilégio de ler a palavra do Senhor e criar expectativa no nosso coração de que o Senhor fale a cada um de nós, Senhor. E assim, Pai, nós nos colocamos na Tua presença, pedindo que o Senhor fale conosco, no poder do Teu Espírito Santo, na luz da Tua palavra, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre retrospectiva e expectativa. Retrospectiva e expectativa. Só para mencionar, vocês ouviram um pouco, só pensando nessa semana já está bom, né? Já está bom. Segunda-feira, culto de ação de graças. Terça-feira, homenagem da Câmara Municipal, onde 5 irmãos foram homenageados, né? Na sexta-feira, vigília nacional da nossa denominação e o nosso presbitério realizando aqui, né? Sábado de manhã, formatura daqueles que foram alfabetizados. Sábado à noite, culto de 12 anos da IPI de Andradas e nós estávamos lá representando. Só de uma retrospectiva bem rápida da semana, quanta coisa boa nós tivemos. Sem contar que dia 22 foi dia de ação de graças também. Então, retrospectiva rápida, a gente já tem todas estas coisas que foram mencionadas e eu estou reafirmando aqui. E se nós olharmos agora não mais para a retrospectiva, mas para a expectativa ou para aquilo que vem pela frente, nós pensamos, bom, nós temos agora reunião de presbitério, nós temos Natal, nós temos Ano Novo, e a nossa expectativa é ver a apresentação do coral, é vermos a apresentação do Miriam, é vermos a apresentação do Vidas Preciosas e a ceia e os parentes. Então, aí a pergunta que eu faço para você, a nossa vida é sempre entre retrospectiva e expectativa. É assim que a gente caminha, retrospectiva e expectativa. Nós estávamos numa expectativa tão grande que os nossos bebês nascessem, já nasceram todos os 4. Não é verdade? Agora já não é mais, agora nós já estamos focados na expectativa. Como é que vai ser? 1 aninho, 2 aninhos e tal. E nós vivemos nesse vai e vem, retrospectiva e expectativa. E a questão é a seguinte: qual é o fator determinante entre a retrospectiva e a expectativa? Não é o tempo, não são os recursos financeiros, não são as influências, não são as pessoas, não são as conquistas, nem são as derrotas. O fator determinante é Deus. O fator determinante para nós que somos discípulos de Jesus não é nada disso. Não é tempo, não é dinheiro, não é relacionamento, não é posição, não é diploma, não é influência. O fator determinante para nós é Deus. Essas outras coisas são importantes, mas só Deus é
determinante em relação à nossa retrospectiva e à nossa expectativa. E você olha para o Salmo e é isso que nós vemos aqui. Do verso 1 ao 3 nós temos uma retrospectiva. O salmista fala: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, passado, retrospectivo, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo e assim por diante. É uma retrospectiva que o salmista está fazendo. Mas a partir do 4 já não é retrospectiva, é expectativa. Ele está projetando algo para frente. Como é que vai ser, Senhor? Como é que vai ser? E ele está no primeiro momento na retrospectiva lembrando de quando Deus trouxe o povo do cativeiro babilônico e colocou o povo de volta em Jerusalém. E o que aconteceu? Houve alegria, houve riso, houve júbilo, houve até espanto, porque eles não acreditavam, parecia que estavam sonhando quando aquilo aconteceu. Mas quando eles dão de cara com a expectativa, eles chegam naquele lugar, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, o povo está em grande humilhação e miséria, e aí eles veem diante deles um cenário desafiador, um cenário difícil de encarar e de pensar. Agora nós temos que arregaçar as mangas e reconstruir muro e fazer novas portas, e não só isso, reconstruir a nossa identidade e a nossa moral está no chão, está derrubado. Nós precisamos levantar tudo, não é só muro, é a nossa própria autoestima. Então criou-se uma expectativa, e lá o fator determinante foi Deus. Deus é o fator determinante, sempre é o fator determinante. Então nós estamos já na divisa de 2023, praticamente, para 2024, praticamente. Você provavelmente olha para trás e você vai logo ver aí na televisão a retrospectiva 2023. Você tem uma retrospectiva também, não tem? Tem. Olha para trás aí e vai ver quanta coisa passou esse ano, ó. Centenário, camiseta, Bíblia do centenário, palestra, quanta coisa passou esse ano na nossa caminhada. E nós, graças a Deus, temos esse privilégio, né, de poder fazer essa retrospectiva. Mas nós já estamos na expectativa de 2024. Né? Tem gente querendo fazer vestibular, tem gente que vai mudar de cidade, tem gente pensando em mudar de emprego, tem gente querendo ter um melhor salário, tem gente pensando em mudar de casa. Nós já estamos com expectativas em relação ao que vem pela frente. A questão é o fator determinante. A palavra de Deus diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então o fator determinante é Deus. Não adianta trabalhar, não adianta guardar, se o Senhor não abençoar, tudo que nós fizermos não vai ter êxito. E lá no Novo Testamento, Tiago diz assim: você que fala, amanhã nós iremos para tal cidade, vamos vender, vamos negociar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele fala: epa, você não sabe nem se você vai estar vivo. O que é a sua vida? Você é uma neblina, né, que aparece e logo desaparece. Pelo contrário, você deveria dizer como expectativa: se o Senhor permitir, faremos isto ou aquilo. Então percebe que o fator determinante para nós é Deus. E as outras coisas estão debaixo da orientação de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus e da graça de Deus para nós. O tempo, o dinheiro, os relacionamentos, os vínculos, as conquistas, né? O progresso, tudo está debaixo de um fator determinante, Deus, na nossa vida. E eu espero que essa verdade dirija a nossa vida daqui para 2024, em nome de Jesus. Amém? Então esta verdade aponta para algumas considerações que eu queria fazer com você hoje à noite. 4 considerações. Esta verdade, Deus é o fator determinante, aponta para algumas direções. Eu queria que nós olhássemos para ela. Primeiro, ela aponta para a fidelidade de Deus. Vamos repetir isso junto? Fidelidade de Deus. O verso 1 e o verso 2, começo do 2 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Isso é um testemunho da fidelidade de Deus na vida de Israel, irmãos. Por quê? Porque aqui esse texto está mostrando para nós que Deus foi fiel cumprindo a sua palavra. Deus foi fiel cumprindo as suas promessas na vida de Israel.
A palavra do Senhor nos mostra que o povo de Israel, depois que estava na terra prometida, aquele povo caiu em idolatria, caiu na injustiça, caiu na imoralidade, e esse povo foi enviado para o cativeiro na Babilônia. Eles foram deportados para a Babilônia, depois de estar na terra prometida, depois de estar na terra que mana leite e mel, onde eles viram a bênção de Deus, onde eles chegaram e havia casa que eles não haviam edificado, havia vinhas que eles não tinham plantado, eles comeram do bom e do melhor, mas eles se desviaram do Senhor e foram parar no cativeiro babilônico. E aí a palavra de Deus diz, por exemplo, coloca para nós, Célia, Salmo 137, para os irmãos verem o que aconteceu com esse povo, por causa da sua desobediência, da sua incredulidade, não é? Da volúpia do seu coração. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, da onde nós fomos arrancados à força, onde o templo foi destruído, onde os velhos foram humilhados, onde as mulheres foram estupradas, onde os jovens foram levados para o cativeiro numa situação vergonhosa. Às margens do rio da Babilônia, volta lá, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrávamos de Sião. Pode seguir, Célia, obrigado. Nos salgueiros, lá nos salgueiros que haviam, lá nos rios, né, na beirada dos rios, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que levavam a gente cativo, né, os nossos algozes, pediam para a gente cantar. Canta canções, os nossos opressores, né? Cantem canções alegres, dizendo: entoai os cânticos lá de Sião. Imagina nós aqui, os cânticos alegres. O inimigo entra aqui, leva a gente para o cativeiro e fala: porque vocês estão tristes? Canta a música alegre lá da igreja de vocês, que vocês cantam no louvor. Quero ver aqueles cânticos de bater palma. Como, porém, haveríamos de entoar cânticos do Senhor em terra estranha? É isso que aconteceu com eles. Eles foram parar naquele lugar como escravos, humilhados, não é? E ainda sendo zombados pelo inimigo. Mas o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Jeremias 29:10, Célia. O Senhor é fiel. E Deus, quando eles estavam no cativeiro, fez uma promessa para o povo. Enviou a sua palavra. E a sua promessa foi dada para o povo de Deus. Olha lá. Jeremias mandou uma carta para quem estava no cativeiro. E dentre as coisas que ele disse para o povo que estava no cativeiro, ele disse isso: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, cumprirei para convosco a minha boa palavra. Deus cumpriria a palavra, tornando a trazer-vos de volta para esse lugar. Deus enviou uma palavra de que eles não haveriam de ficar para sempre no cativeiro, que a humilhação seria revertida, que a bênção seria de novo colocada sobre eles, por causa da fidelidade de Deus. Verso 11, esse você gosta, esse você sempre fala. O que está escrito lá? Deus falando através de Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Segue para nós, Célia. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Pode colocar o 14. Serei achado de vós, diz o Senhor. Farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus mandou a sua palavra e fez uma promessa: eu vou tirar vocês daí e vou levar vocês de volta. Vocês estão entendendo? Quando nós lemos aqui no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quer dizer, Ele trouxe de volta o povo, eles ficaram como quem são, eles não estavam acreditando que aquilo estava acontecendo. Mas Deus estava cumprindo a sua palavra, Deus estava cumprindo a sua promessa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele diz a sua palavra, ela se cumpre. Jesus diz: não vai cair nem um i, nem um pingo, nem um tio da Escritura, tudo vai se cumprir. A fidelidade de Deus. Quando você olha para a retrospectiva, quando você projeta a sua expectativa, lembra, o fator determinante para nós é Deus. E essa verdade aponta para a fidelidade de Deus na nossa vida, como indivíduo, como casal, como família, como comunidade de fé. Nós temos isso como uma verdade imutável. A fidelidade de Deus não cai por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, é por isso que nós chegamos até aqui.
Você lembra daquele ditado entre nós, os crentes? Era entre os crentes. Os crentes gostavam de falar: 1000 passará. Não, parece que vocês não ouviram isso. Vamos lá: 1000 passará, 2000 não chegará. Olha como nós somos bem ruinzinhos. Nós estamos em 2023 e vamos para 2024. Porque a fidelidade do Senhor é que dá a última palavra na nossa vida, irmãos. É a fidelidade de Deus que dá a última palavra sobre Israel. E a fidelidade de Deus que dá a última palavra sobre nós que estamos aqui. Então louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos olhar para a retrospectiva da nossa história em 2023, agradecer a Deus como eles fizeram, pelas bênçãos de Deus, que foram derramadas sobre a nossa vida, como sinal da fidelidade de Deus. Você está vivo, você está com saúde, você tem trabalho, a sua família está bem, você está na casa de oração hoje à noite. Nós passamos por greve de caminhoneiro, nós passamos por pandemia, e nós estamos aqui pela graça de Deus, porque Deus é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Então, a semelhança dele, nós devemos nos alegrar, nós devemos rir, nós devemos jubilar na presença do Senhor, porque a fidelidade do Senhor nos trouxe até aqui e vai nos levar até aonde for a sua vontade, para a glória do seu nome. Ontem nós estávamos com uma equipe em Andradas, eles celebrando 12 anos. Aí nós levamos uma Bíblia do Centenário de presente para eles. Depois, se você quiser ver, tem um vídeo que eles colocaram, está lá, a entrega da Bíblia, né? E a gente falando: olha, nós somos uma igreja anciã e vocês são a igreja adolescente. E pela fidelidade de Deus, quem sabe em breve vocês serão a igreja anciã, que vão abençoar uma outra igreja adolescente que virá. Porque Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o fator determinante para nós é um só: é Deus na nossa vida. E isso aponta para a fidelidade de Deus. Olha para a sua história e fala assim: ó, Deus é fiel. Eu falei hoje cedo com a Ageu, eu lembro quando você morava de aluguel. Ué, Bia, eu lembro quando vocês moravam lá no Pôr do Sol. Hoje mora lá no Colinas, com a casa própria, o outro lá com a casa própria, porque Deus é fiel na nossa vida. Amém. Os irmãos receberam homenagem, 5 irmãos aqui. Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor deu essa graça na vida dos nossos irmãos. Então, irmãos, quando vocês forem considerar a retrospectiva e a expectativa, lembra, o fator determinante é Deus, e isso aponta para a fidelidade do Senhor na minha vida. Amém. Para você se alegrar, para você jubilar, para você louvar o Senhor, tá? Segunda questão que eu acho importante: aponta para a fidelidade de Deus e aponta para a bondade de Deus. Não é só que Deus cumpre a sua palavra e a sua promessa, é que Deus derrama a sua generosidade. O verso 2 na sequência, Salmo 126, 2, a parte B, diz assim: então, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. E aí o verso 3 diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Por que isso é bondade? Porque quando eles foram para o cativeiro, o inimigo falava assim: cadê o Deus de vocês? Certo? O inimigo não só os levou cativo, não só destruiu o templo, não só derrubou os muros, não só violentou pessoas, não só matou pessoas, como dizia para aqueles que lá no cativeiro estavam: cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês? Porque o nosso Deus está aqui, ó, de pau, de pedra, de ouro, de bronze, grande, gigante, enorme, de vários tamanhos. O Deus de vocês não tem aparência, não pode tocar, não pode pegar. Cadê? Não existe. Então o Salmo 115 tem que dizer, 115 verso 3, Célia, coloca para nós. O inimigo falava: cadê o Deus de vocês? Vocês não são o povo eleito? Vocês não são o povo escolhido de Deus? Vocês não adoram outros deuses? Vocês só têm um Deus? Onde é que Ele está? Que deixou vocês vir parar nesse lugar de miséria, de vergonha, de opressão, de dor e de sofrimento. Pode pôr o 2, Célia, por favor, que a cabeça não está funcionando bem. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? Aí o verso 3, Célia: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. As nações zombavam do povo de Deus,
dizendo onde é que está o Deus de vocês. Mas quando Deus cumpriu a sua palavra, quando Deus cumpriu a sua promessa, a bondade se derramou sobre a vida do povo de Deus de tal forma que aqueles que foram objeto de zombaria agora se tornam objeto de espetáculo da bondade e da misericórdia do Senhor. O texto do Salmo 126 diz: eles, as nações, entre os idólatras, entre os pagãos, entre os que não criam no Deus de Israel, eles diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Percebe? O teu colega de trabalho vê o que Deus faz na tua vida. Aquele seu parente que não é crente vê o que Deus está fazendo na sua vida. O vizinho percebe o que Deus está fazendo na sua vida. Ele pode não falar, ele pode não admitir verbalmente, mas ele não tem como negar aquilo que Deus faz na sua vida. Ele vê como Deus honrou os nossos irmãos aqui no Instituto Federal, como Deus tem honrado pessoas, né, ao longo da caminhada. Não dá, ele pode não falar, mas ele sabe lá dentro dele que foi Deus que derramou a bênção, que foi Deus que curou, que foi Deus que fez prosperar, que foi Deus que deu o livramento, que abriu o caminho para mim e para você. Para você ver como é. Por exemplo, vou contar um testemunho pessoal. Não é orgulho, é misericórdia de Deus. Eu nunca procurei um trabalho, o trabalho sempre me procurou. Nunca procurei. Isso não é regra para todo mundo, mas é uma graça de Deus comigo, só isso. Eu tinha 14 anos, estava de férias, julho, estava na minha casa, na Coab, lá na casa do seu Levi Navarro. Veio um recado para mim da escola aqui, do colégio Salatiel de Almeida. A diretora quer falar contigo. Eu disse: meu Deus, nas férias? Se fosse, o que será que aconteceu? Você já fica preocupado. Cheguei lá, a dona Regina, né, do Nadinho, falou: calma, meu jovem, está tudo bem. Nós estamos levantando estagiários menores, terceirizados, para trabalhar na Caixa Econômica. E nós relacionamos seu nome, você foi indicado. Comecei a trabalhar na Caixa Econômica. Quase 4 anos, 3 anos e 9 meses. O Collor cortou lá com seus planos alguns benefícios. Eu não pude continuar como o estagiário da agência. E talvez eu ia ter uma carreira bancária, mas Deus tinha outros planos para mim. Eu fui indicado para trabalhar na Contec do Paulo Afonso Marques, o saudoso Paulo Afonso Marques. A Sirlene era funcionária, a Silvana do Maceiro era funcionária, vários outros. Eu era um office boy. Fui trabalhar lá. Estava trabalhei um tempo lá. Passado esse tempo, eu tinha contato com muitas empresas para entregar os impostos e aquelas coisas todas, documentação. Cheguei na associação comercial, o Haroldo, que era presidente da associação comercial, falou comigo: eu quero que você venha trabalhar comigo. Não, Haroldo, eu já estou empregado. Não, quanto você ganha lá? Vou te pagar mais. Fui trabalhar na associação comercial. Estava na associação comercial trabalhei não sei quantos anos, 2 anos, 3 anos. Estava na rua trabalhando, de repente um carro me parou. Era o nosso amado Carlos Dini, com a Joana. Falou: vamos abrir uma clínica em Moçambique. Não tem, especializada, 3 especializações dentárias. Vai ter estética, vai ter endodontia e vai ter periodontia, se eu não me engano. Falei: não, Carlos, eu estou trabalhando. Não. A Joana falou que é para chamar você vai ser o nosso secretário, você vai trabalhar lá. Quanto você está ganhando? Fui trabalhar com o Carlos. Sabe quem era um dos meus patrões? Juninho Nequini, marido da Araí, que está aqui. Fui trabalhar lá. E aí recebi um chamado para o ministério, 1997. Trabalhei 6 meses. Falei para o Carlos: Carlos, me desculpa, eu não posso ficar. Recebi um chamado, tem que ir embora. O Carlos falou: vai, meu filho, vai cumprir só o seu chamado. Fui trabalhar no seminário. A minha primeira chefe de trabalho no seminário, adivinha quem era? Porque ela chegou em 97, eu cheguei em 98. Era minha chefe no trabalho. Aí eu fui promovido do nada, fui parar na biblioteca. Precisava fazer estágio no 2º ano. Todos os meus colegas tinham estágio, eu não tinha estágio. De repente veio um pastor lá de Santo André, falou: nós, aqui ó, tá o dinheiro da passagem, quero que você vai final de semana lá para conhecer a nossa igreja. Você vai namorar a nossa igreja vai namorar você. Se der certo, você vai fazer estágio lá. Pagaram, eu fiquei fazendo estágio lá. Nunca fui atrás. O negócio veio atrás e me levou. Como é que eu vim parar aqui em Moçambique? Mandei currículo para vocês? Não, senhor, ligaram para mim, por isso que eu estou aqui.
Entendeu? Não é orgulho, não é presunção. Deus tem um caminho com cada um, mas eu tenho que reconhecer a bondade de Deus. Fala assim: Deus, o Senhor é bom demais, porque não é possível um negócio desse. O Senhor é bom mesmo, louvado seja o teu nome. Eu não mereço, não. É misericórdia. E o Senhor é bom, o Senhor é bom. Agora olha para a tua vida. Olha para a tua vida, onde você está, onde você chegou, o que você conquistou. E diga para mim, se não é a bondade de Deus na tua vida. E tem gente que olhou para você como os pagãos olharam para Israel e falaram: cadê o teu Deus? E hoje tem que engolir seco e falar: realmente, Deus abençoa essas pessoas. Realmente, Deus fez o caminho se abrir. Deus pôs a mão, Deus colocou um trilho na frente dele que a gente não sabe como é que foi. Foi como Israel diante do Mar Vermelho. Deus abriu e eles passaram a pés enxutos. Então, as nações reconheceram. Olharam e reconheceram: Deus fez coisa grande por eles. Agora você imagina, se o seu vizinho reconhece, se o seu parente reconhece, se o seu colega de trabalho reconhece, se alguém que nunca te viu reconhece, você, não é possível. Você tem que dizer como o verso 3: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Vamos dar uma salva de palmas para acordar quem está dormindo, vai. Meu Deus. Não é? Estamos alegres, não é possível isso. Você imagina, Uzias, nosso presbítero Uzias, morou 13 anos numa casinha de 2 cômodos, com um banheiro, não é isso? Praticamente 13 anos. Olha a casa que o homem mora hoje, para você ver. Uma mansão, coisa maravilhosa. Veio, começou a trabalhar lá com, como chamava o seu Miguelzinho, lá. Pastor Nilson, acima do posto Shalom na Nó do Anjo, era uma portinha desse tamanho aqui, ó. Ele cuidou de 5 lojas. Fala uma coisa para mim: Deus é bom demais da conta. Deus é bom. Entendeu? Então, o fator determinante, olhando para a retrospectiva ou para a expectativa, é Deus. E isso faz a gente lembrar da fidelidade de Deus e da bondade de Deus. Israel foi humilhado, estava no cativeiro. Quando Deus pôs a mão, o inimigo falou: nossa, realmente, Deus abençoou esse povo, fez coisas grandes. Imagina esse homem aqui, saiu lá da capital do Barro Preto, né? Graduado, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado. Deus é bom demais, né? Deus é maravilhoso. Então pensa nisso. Sabe, esse fator aponta para a fidelidade de Deus e para a bondade de Deus na nossa vida. A gente tem que se alegrar, a gente tem que louvar ao Senhor. Por isso que quando o pessoal, a Luciene falou: olha, pediram para fazer um culto lá na segunda, vai fazer? Vamos fazer, com certeza. Mas é segunda, não interessa, vamos lá, abriu a porta, nós vamos fazer. E se porventura alguém, isso é coisa da minha cabeça, hein? Se alguém pensou assim: vamos dar uma beirada para eles lá, da próxima vez vai se arrepender. Fala: não, vamos colocar ele lá na frente, porque foi bom demais. Entendeu? Deus honra. A palavra de Deus diz: aqueles que me honram, eu honrarei. É isso que a palavra de Deus diz. Então, o fator Deus aponta para a fidelidade de Deus, aponta para a bondade de Deus e aponta para a dependência de Deus. Vamos falar isso? Dependência de Deus. Olha o verso 4. Quando eles chegaram lá, irmãos, voltaram do cativeiro, aquela alegria, aquela euforia, nem acreditava que estava acontecendo. Quando chegou lá, eles encontraram os muros derrubados, as portas queimadas, o templo no chão, o povo em humilhação e vergonha, aquele sofrimento terrível. Chegaram lá e falaram: e agora? Tem que arregaçar as mangas e trabalhar. O texto diz, o verso 4: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Eles oraram, eles clamaram a Deus: o Senhor tem misericórdia de nós, porque a coisa aqui está horrível, se o Senhor não pôr a mão, nós estamos perdidos. Porque eles reconheceram, irmãos, que só Deus pode fazer certas coisas. Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Existem coisas que é só Deus, então nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que buscar os céus, porque nós reconhecemos a nossa insuficiência, a nossa impotência, a nossa pequenez, a nossa limitação, e nós sabemos que nós não temos, nós não somos, nós não podemos, mas Deus é, Deus pode, e Deus faz, e Deus tem. Então nestas coisas nós clamamos a Deus, certo?
Nós clamamos a Deus, porque nós reconhecemos a nossa dependência de Deus. Nós não somos autossuficientes. Nós somos inteligentes o bastante, ou deveríamos ser inteligentes o bastante. Nós somos tementes o bastante, ou deveríamos ser, para reconhecer que nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. Em tudo dependemos do Senhor. Você respira, o Tico e Teco estão comunicando um com o outro aí. Seu coração bate quantidade certa, você nem pensa nisso. É porque Deus está sustentando você, meu amigo. Você depende do Senhor. Quer você reconheça, quer você não reconheça. Você depende de Deus. Coloca para nós, Célia, Neemias capítulo 1, verso 3. Olha para vocês verem. Vamos olhar uma coisa específica sobre isso. Neemias 1, verso 3. Olha lá. Neemias ficou sabendo da desgraça que aconteceu quando o povo foi levado para o cativeiro. E ele foi para lá. Olha lá. Disseram-me os restantes, os que tinham ficado, não foram levados para o cativeiro, que não foram levados para o exílio, e se achavam na província, lá, onde havia sido invadido e destruído. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Foi a notícia que ele recebeu. O impacto foi tão grande. Olha para você ver o impacto que ele recebeu quando ele ouviu isso. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Quantas vezes esse ano você sentou e chorou? Hein, dona Liliane? Ouviu notícias, assentou e chorou. Estava em processo de gravidez, pastor chorou. E a bondade, a fidelidade do Senhor está ela aqui no culto hoje. Mas chorou, assentou e chorou, lamentou por alguns dias, esteve jejuando e orando perante o Deus do céu. Senhor, nós dependemos do Senhor, agora é hora de orar, agora é hora de clamar ao céu. Intervenção do Senhor. Agora olha a oração, hein? Olha a oração dele. E disse: Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele reconhece que o Senhor é Deus, a primeira coisa. Ele está chorando, ele está lamentando, está triste, mas ele vai na presença de Deus sabendo que Deus é Deus. Deus é Deus. 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos, para acudires à oração que o teu servo, que hoje faço na tua presença, a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele faz intercessão pelo povo e ele faz confissão pelos pecados do povo. Percebe? Você vai chegar diante de Deus sabendo que você depende do Senhor, você adora Deus, adora Ele, entra com adoração reconhecendo que Ele é Deus e confessa os pecados teu, da tua casa, da tua igreja, do teu país. Você derrama diante de Deus e intercede, faz uma intercessão ao Senhor, né? Porque nós dependemos dele. Verso 7, olha lá. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Reconhece onde você não está andando de acordo com a vontade de Deus. Reconhece. Chega lá. Olha, nossa dependência, nós adoramos, nós intercedemos, nós confessamos o nosso pecado. E damos nome para Ele. E damos nome. Não é a multidão dos meus pecados, não. É as minhas fofocas, é o meu orgulho, é a minha inveja, é a minha lascívia. Eu dou nome para eles mesmo. Verso 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos. Foi o que Deus fez. Pode ir. 9. Mas, se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos, os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade dos céus, de lá juntarei e os trarei para este lugar, para o lugar que tem escolhido. Só volta um pouquinho. Escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Deus falou: se você andar fora da linha, vai ter consequências, mas se converter, vai ter bênção. Eu vou trazer você de volta. Vai haver restauração na vida de vocês. Olha só. Estes, diz ele, ainda são os teus servos, é o teu povo, que o Senhor resgatou com grande poder e mão poderosa. É o povo escolhido, é o povo de Israel, é os teus filhos. E aí, olha, isso aqui é lindo, hein?
Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, né? E dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Concede, presta atenção agora, a dependência. Concede que seja bem sucedido o teu servo. Dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Ele era copeiro do rei, estava na Pérsia, em Suzã. E ele ouviu aquela mensagem e falou: eu tenho que ir lá socorrer os meus irmãos, mas eu preciso pedir autorização do rei para ir. Senhor, põe a mão sobre o rei, põe a mão sobre a minha palavra para que eu fale o que eu tenho que falar. Me abençoe para que eu possa ser o instrumento do Senhor. E Deus abençoou Neemias. Percebe, irmãos? Nós vivemos na dependência de Deus. Quando você olhar para a sua retrospectiva e para a sua expectativa, você vai saber que o fator Deus é o que determina. Você vai lembrar da fidelidade de Deus, você vai lembrar da bondade de Deus e você vai lembrar da dependência de Deus. Você depende do Senhor. Amém? Você depende do Senhor. Deus pode usar o patrão, Deus pode usar o médico, Deus pode usar o salário, Deus pode usar o pastor, Deus pode usar o irmão, mas você depende única e exclusivamente do Senhor. Amém? Se você guardar isso, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção extraordinária. E por último, ele vai mostrar também, ele vai apontar não só para a dependência do Senhor, mas para a confiança no Senhor. Olha o verso de número 5 e 6 do Salmo 126. Olha, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Existe semeadura com choro, certo? Semeadura com choro. Para chegar onde muita gente aqui chegou, não foi: ah, você teve sorte, hein? Bim, você teve sorte, hein? Para estar onde você está hoje. Não, senhor. Quantas horas de estudo, quantas horas ralando, quantas horas sem lazer, quantas horas sem sair. Foi semeando e chorando, semeando e chorando. Cada um dos que estão aqui. Olha para o empresário e fala: nossa, que sorte, hein? Foi fácil, né? Não, foi com semeadura e com lágrimas. Ah, o Carlos foi homenageado, mas que fácil, hein, Carlos? Foi fácil. Não, foi muitas horas de trabalho, muitos problemas, muitas dores, muitos sofrimentos. Foi semeando com lágrimas. Mas a palavra diz que quem sai semeando e chorando, voltará com alegria, trazendo a colheita, trazendo os feixes. E aí a gente aprende que a gente não só ora, a gente trabalha. Porque a gente depende de Deus, a gente ora. Mas porque a gente confia em Deus, a gente trabalha. A gente põe a mão na massa e faz o que tem que fazer. A gente corre atrás, a gente estuda, a gente empreende, a gente investe, a gente negocia, a gente faz contato, a gente contrata, a gente promove novas iniciativas, porque a gente tem que trabalhar. Não é? Essa igreja está em pé 100 anos porque teve gente que semeou com lágrimas, não foi? Semeou com lágrimas. E com júbilo ceifaram, e nós estamos ceifando hoje, porque teve gente que semeou. E agora nós estamos semeando com lágrimas. Os nossos filhos, nossos netos vão colher o fruto daquilo que nós estamos semeando. Porque nós confiamos em Deus, nós trabalhamos. Nós confiamos no Senhor, nós não ficamos parados. A gente vai e faz aquilo que tem que fazer. Então, irmãos, deixa eu mostrar um exemplo de Neemias de trabalho também. Neemias 4, coloca para nós, para a gente fechar esse ponto. Eles não só oraram, você fala: Neemias orou, mas trabalhou. Olha só como que eles trabalharam para reconstruir o muro. Versículo de número 16, Célia, 4,16. 4,16. Olha lá. Orou, adorou, pediu perdão, intercedeu, mas trabalhou. Olha lá, verso 16. Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lança. O inimigo estava querendo destruir o trabalho, tinha que construir e tinha que vigiar. Então, metade trabalhava na obra e metade empunhava lança e escudo, arco e couraça. E os chefes ficavam por trás de todas as casas olhando para ver se o inimigo não ia invadir e derrubar o que estava sendo construído. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um tinha numa mão o quê? Numa das mãos fazia a obra e na outra segurava a arma. Pensou nisso? Numa aqui com a colher de pedreiro, na outra com a espada. Não foi só orar, foi orar e trabalhar. Tiveram que trabalhar. Os edificadores.
Os edificadores, cada um trazia na mão uma espada na cinta, e assim edificavam. E o que tocava trombeta estava junto. Por quê? Quando acontecia um problema lá perto do Claudinei, como é que o povo daqui ia saber? Então alguém tocava trombeta e o cara corria para lá para socorrer lá. Quando acontecia na ponta de cá, o cara tocava trombeta, o cara saía de lá e vinha para cá. Disse eu aos nobres, o Neemias, que era o líder, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separado, longe uns dos outros. Não pode, como é que vai ser? Não tinha Wi-Fi, não tinha como conectar, não tinha telefone, não tinha como mandar mensagem. No lugar em que ouvirdes a trombeta, para ali correi, todos vós, corre lá conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Segue lá. Assim trabalhávamos na obra, presta atenção, metade empunhando lança ao raiar, desde o raiar do dia até sair das estrelas, com a lança. Também, nesse mesmo tempo, eu disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda e de dia trabalhe. Gente, o negócio não foi brincadeira. Oraram e trabalharam. Existe uma expressão latina que diz et orare et labutare. Não é assim, reverendo? Deve ser, né? É orar e trabalhar, meu irmão. Isso mostra a dependência de Deus e mostra a nossa confiança. Você confia em Deus? Então trabalha, meu irmão. Levanta cedo, põe para despertar e vai para a luta. E vai para a luta. Por isso que eu mandei recado hoje lá no grupo. Armou uma chuva. Falei: Jesus, o povo vai querer ficar em casa, não é possível. Com carro, com alarme, com guarda-chuva, com galocha, não é possível. Irmãos, vai chover, hein? Vai chover. Se você não estiver doente, se você não tiver com impedimento justificável, se você não tiver com um impedimento de força maior, vai para a igreja, irmão. Quero só orar, é labutar, você tem que sair da sua casa e vir. Tem que sair e vir. Porque você depende de Deus, mas você confia em Deus também. E Deus foi tão bom que parou a chuva e deu tempo para você vir. Graças a Deus, né? E você tem certeza que você vai embora, vai voltar para sua casa, vai dar tudo certo. Então, irmãos, isso é muito especial. Eu queria que você guardasse hoje. Entre a retrospectiva e a expectativa existe um fator determinante. Qual é? Deus. E quando você lembrar disso, você vai lembrar de 4 coisas. Você vai lembrar da fidelidade de Deus. Você vai lembrar da bondade de Deus. Você vai lembrar da dependência de Deus que você tem e por isso que você ora. E você vai lembrar da confiança em Deus, por isso que você trabalha. E eu trabalho e cada um de nós trabalhamos. Amém?